Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 159. Temos um dia, vai ser um dia bem quente, né? Para quem gosta do calor, mas um dia maravilhoso. Maravilhoso porque o nosso Deus é o nosso sol da justiça e é debaixo da sua graça e da sua misericórdia que nós nos movemos, né? Nos movemos para o louvor da sua glória. A palavra de Deus diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E que assim seja o nosso dia, vivendo cada momento, cada instante, cada situação para o louvor da glória de Deus. Nós estamos trabalhando o tema Restaurando os muros e as portas de defesa da família e reconstruindo os alicerces, né, do ponto de vista de Deus. Precisamos olhar o casamento, a família, pela sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é olhar todas as áreas da nossa vida do ponto de vista de Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Ontem nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para que servem as imagens? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. As imagens, elas foram criadas para refletir. Por isso, nós somos o reflexo de Cristo na terra, né? O Espírito Santo de Deus tem usado todas as coisas para restaurar a imagem de Cristo em nós. Então, imagens foram feitas para refletir. Fomos criados para refletir a glória de Deus. A glória significa um engrandecimento, significa elevar, irradiar, significa fulgor, esplendor sobre alguém. É manifestar a natureza de alguém. Então, nós nascemos, fomos criados para refletir a glória de Deus. O princípio, então, que nós estamos trabalhando para a construção são os princípios que estão baseados no livro de Neemias. Então, o princípio para a reconstrução, para a construção, para a restauração, para novos começos, né? Estamos falando de restaurarmos, então, os muros de defesa no casamento. E para isso nós precisamos entender que o casamento cristão reflete a imagem de Deus. Tudo que Deus criou é para refletir a sua imagem. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento e a família para o louvor da sua glória, para que eles possam refletir, então, a sua imagem, a sua natureza, o seu caráter. Uma das formas, então, do casamento cristão refletir a imagem de Deus é quando manifesta a unidade na diversidade. O inimigo, ele tem usado as diferenças do homem e da mulher para separá-los. Mas Deus usa essas mesmas diferenças para uni-los e para aperfeiçoá-los, né? Restaurando a imagem do seu filho neles. São as diferenças que fazem com que Deus use todas essas coisas para nos conformar à imagem e semelhança do seu filho. O reflexo, então, da glória de Deus no casamento é expresso como? Através do que nós falamos ontem, do amor incondicional e sacrificial do marido para sua esposa e também pela submissão da esposa ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. É dessa forma que o homem e a mulher, então, eles refletem a glória de Deus no seu casamento. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. O padrão deste amor sacrificial é Cristo. Cristo é o padrão do homem. Então, nós estamos trabalhando ainda o levantamento.
o homem, o marido, precisa observar, precisa fazer esse levantamento se o padrão do amor que ele tem manifestado à sua esposa, seus filhos, é o padrão de Cristo, que se deu em favor, então, dos pecadores. Este é um alicerce, este é um fundamento que precisa estar alinhado pelo prumo da palavra de Deus. E é na sujeição misericordiosa e graciosa da esposa por seu marido que também o casamento reflete a glória de Deus. Esses são dois fundamentos importantíssimos que precisam ver se não existe rachaduras, se não existe algum tipo de impedimento, vamos dizer, de agastamento, né, a respeito desse assunto, se não há resistência a respeito desse alicerce, dessa posição e dessa função que o marido e a esposa exercem no casamento. Em Mateus 18:33 diz assim: trate os outros lembrando da misericórdia e da graça de Deus em sua vida. Então é dessa forma, Jesus mesmo falando. Então esse é o modelo da esposa, tratar com misericórdia e com graça, assim como Deus nos tem tratado em toda a nossa vida. O casamento, então, é o maior instrumento de santificação que existe. No casamento é onde mais exercitamos um amor incondicional, quer dizer, aquele amor que não impõe condições. A misericórdia e a graça de Deus, e é por isso que as famílias, então, precisam da pedra principal, que é Jesus. Pois somente com a vida dele em nós conseguiremos viver assim, refletindo a glória, a graça e a misericórdia de Deus. Jesus, ele é o centro do casamento. Quando nós falamos nós somos cristãos, Cristo deve ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Ele é o centro e ele é o modelo da função e também do papel, tanto do homem como da mulher. Bom é que Deus não desiste de nós e está usando as circunstâncias dessa vida para gerar o caráter de Cristo em nós. E o casamento realmente é um desses instrumentos, é realmente uma dessas formas onde Deus purifica e santifica os seus filhos. Então, casados para a glória de Deus, esta palavrinha para, né? Casados para a glória de Deus. Para significa que existe então uma ordem, um objetivo, né? Uma ordem de centralidade. E a ordem aqui é clara: Deus é o centro. Os jovens que ainda não se casaram, a motivação correta para o casamento é casados para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Porque o que nós temos hoje é um narcisismo exsoberbado, né? Então, se casam por motivos egoístas e não pelos motivos corretos, casados para a glória de Deus. Deus deve ser central. Deus é a realidade mais importante do casamento. Quando o casamento é centrado em Deus e no propósito para o qual ele foi criado, então você consegue manter os muros de defesa da sua família e do seu casamento intacto. Esta é uma ordem que precisa ser vivida, precisa ser valorizada, precisa ser saboreada. Assim o casamento será experimentado como uma também revelação da glória de Deus, da natureza de Deus e do caráter de Deus. Um para o outro e ambos para a glória de Deus. Seu relacionamento conjugal está refletindo a glória de Deus? Ou você já acostumou viver entre os escombros, aquilo que já foi, que já caiu, que está em ruínas? Porque as pessoas se acostumam, não tem mais motivação para melhorar, porque ainda não entenderam
que a motivação correta, que a centralidade do casamento é sermos casados para a glória de Deus. Seu relacionamento conjugal está refletindo a glória de Deus? Seu amor é incondicional para com a sua esposa e para com seus filhos? A sua misericórdia, sua sujeição a Deus, a submissão dos filhos aos pais, manifestam a misericórdia e a graça de Deus? Nós precisamos fazer esse levantamento honesto no nosso relacionamento conjugal e familiar. Quais são os atributos de Deus que são refletidos no seu relacionamento conjugal? A unidade na diversidade, o perdão, a paciência, a intimidade e outros detalhes que Deus está talhando, usando então o relacionamento conjugal e familiar. O aspecto principal da imagem de Deus refletida no casal é o relacionamento de intimidade e comunhão entre os dois. Por certo, uma das maiores brechas é por onde entra o inimigo, porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Uma das maiores brechas por onde o inimigo pode destruir um relacionamento conjugal e família é a falta de unidade entre os dois. Apesar de espiritualmente, diz a palavra, serem um, não vivem como se fossem um. Esta divisão foi anunciada por Jesus. Vocês são um, mas se não trabalham em unidade, então o inimigo pode entrar e pode destruir aquilo que Deus construiu para a sua glória. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, nos diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda a cidade ou a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus alertando, e logo depois ele fala, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Casais divididos em vários aspectos, sem concordância, principalmente na educação dos filhos, porque hoje nós temos essa problemática de que não há concordância em nada. Tudo que o inimigo faz é dividir o casal, impedir que eles vivam essa unidade, mesmo no meio da diversidade da função e do seu papel. Jesus também falou sobre a forma mais poderosa a favor da família, onde podem ter as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e financeiras supridas, que é o princípio da concordância. Olha só, Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E também vos digo, se apenas dois de vós, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por vosso Pai, por meu Pai que está no céu. O princípio da concordância. Tudo que o inimigo faz é dividir o casal e não deixar com que eles concordem em nada, porque assim ele impede as bênçãos sobre a vida e sobre a família deles. Então, por isso, o inimigo, ele investe em dividir, em separar, em causar discórdia, divisão entre o casal, para levar a família à destruição. E hoje, infelizmente, a forma de educar os filhos tem sido uma das maiores divisões entre os casais, a discórdia, né? Então, a minha pergunta é: como está a unidade e a concordância em sua família? Ou será que essa raposinha, como diz Neemias, pode destruir o muro que deve defender você? Que Deus abençoe você. E pense nisso, nesse dia. Faça esse levantamento em nome de Jesus. Até lá com o nosso devocional Florescer.